Sexta-feira, dia 14 de abril, vivendo a oitava da Páscoa, celebrando a alegria da ressurreição do Senhor. Eu quero te acolher, agradecer a sua companhia também hoje, nesta meditação do Evangelho. Deixa seu joinha, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, e compartilhe nos seus grupos, com a sua família, me ajudando assim a evangelizar. O Evangelho dessa sexta-feira da oitava da Páscoa encontra-se em João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você tem percebido que ao longo dessa semana, da oitava da Páscoa, no Evangelho, nós estamos ouvindo os diversos relatos das aparições de Jesus. Ouvimos os relatos de Lucas, hoje João, Jesus que se manifesta. E em cada aparição, um ensinamento importante. Hoje, na barca, a barca de Pedro, que simboliza a Igreja. A Igreja é esta barca, confiada à condução de Pedro, hoje Papa Francisco, que tem esta missão de pescar almas, de trazer nós que somos esses peixes para dentro dessa barca que é a Igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Às vezes, esta barca ouve a voz humana e Pedro, na sua decepção, na sua tristeza, ele diz: Eu vou pescar. Significa que Pedro queria voltar atrás, queria voltar ao seu passado, queria voltar à sua vida antes de conhecer Jesus, em que ele pescava somente peixes e não homens. E às vezes nós também somos tentados diante de decepções. Quantas vezes dentro da comunidade, dentro da igreja, a gente se decepciona com o humano e a gente quer voltar a uma vida antes de conhecermos a Cristo. E aí
que Jesus ressuscitado aparece e com a sua voz nos ordena: não volte atrás, mas lance a rede. A nossa missão, nós que somos a igreja, quando eu falo igreja, não falamos da instituição, não falamos de templos, mas falamos nós que somos o corpo místico de Cristo. A nossa missão não é voltar atrás para uma vida sem Jesus. A nossa missão é lançar as redes, através do Evangelho, ouvir a voz de Jesus que nos manda: pesquem, busquem almas, salvem corações, salvem vidas. E Pedro obedece, ele lança as redes, ele evangeliza, ele busca. E aquela rede vem repleta. E esse número 153 é um número muito simbólico, porque era a quantidade de espécies de peixes que eram conhecidos naquela época, para dizer que esta barca de Pedro, a igreja, pega peixes, pega pessoas de todos os tipos, de todos os povos, de todas as nações, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as culturas, de todos os gêneros, tudo quanto é tipo de peixe cabe nessa barca de Pedro, na barca de Cristo. A igreja que quer salvar a todos, sem distinção de pessoa. A nossa missão é ouvir Jesus e salvar almas. Então, que hoje, ouvindo esse Evangelho, você reafirme a sua pertença à Igreja de Jesus Cristo. Que você entenda que você é essa igreja, que você não pode voltar atrás, que você não pode abandonar o chamado de Cristo, mas que você precisa lançar as suas redes. Você precisa ser testemunha, você precisa pescar corações, salvar vidas para o reino de Jesus. O ressuscitado continua no meio de nós, ele nos alimenta. Ali, Jesus tinha preparado os peixes, os pães, aquele pão dado, distribuído por Jesus, que nos recorda a Eucaristia. Nós, igreja, nos cansamos, nós nos decepcionamos, nós temos vontade de desistir. Por isso o Senhor nos fortalece com o alimento da sua palavra e o alimento da Eucaristia. Olha que bonito o significado desse Evangelho de hoje. Que seja para renovar o seu chamado, a certeza de que você faz parte dessa igreja. E essa missão é sua também. Jesus te alimenta, Jesus te fortalece, para que você não se canse de lançar as redes e de trazer mais peixes, mais vidas para Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que você tenha um dia repleto das bênçãos de Deus e fique com Ele.